Você sabe qual é o seu maior inimigo ou o seu maior adversário? Ou aquele adversário difícil de ser vencido? Muitos acham que o seu pior adversário é o diabo. Só que deixa eu lhe dizer que essas pessoas estão enganadas. Por mais que a Bíblia diz que não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra potestades e principados que habitam nas regiões celestiais. Se você decorrer todo o Antigo Testamento, você não vai ver os heróis da fé, os homens do Antigo Testamento lutarem diretamente contra o diabo. Até porque, se nós pensarmos, quantos anos de existência tem o diabo ou Satanás? E durante esse tempo de existência, ele já derrubou centenas ou milhares de pessoas muito melhores do que eu ou do que você. E aí você não vê, por exemplo, no Antigo Testamento, as pessoas lutarem diretamente com o diabo. Até porque a própria Bíblia, ela diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nossa obrigação é ser sujeito a Deus. E aí o diabo, através dessa obediência sua a Deus, ele vai fugir de nós. Se nós pegarmos, por exemplo, o Jardim do Éden, nós vamos ver isso. Deus deu a Adão uma ordem dizendo: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. O próprio Satanás, através da serpente, fala para Eva que o que Deus está falando é uma mentira, ou que Deus está equivocado. Ali está a palavra de Deus, a sujeição a Deus. O que ela decide fazer? Ela decide desobedecer a Deus. E por causa disso é que o pecado entra na humanidade e o homem se torna agora escravo do pecado. Repare que enquanto eles estão se submetendo a Deus e obedecendo a sua palavra, o diabo não pode vencê-los, porque Deus os guarda e porque Deus os protege. Então Satanás não é o nosso pior adversário, nosso pior inimigo. Se você obedecer Deus, ele não pode agir contra a sua vida de qualquer maneira. Só existe duas maneiras que o diabo pode agir contra você. A primeira dela é se você der a ele autonomia. E como você faz isso? Através do pecado. Quando você peca, como fez Adão e Eva no Jardim do Éden, você dá autonomia para o diabo para agir contra a sua vida. A segunda maneira nós vemos, por exemplo, na história de Jó. Jó era temente a Deus, íntegro, fiel, sincero e se desviava do mal. Porém, um dia, onde os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, veio Satanás. Deus então disse para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, sincero e se desvia do mal? E o diabo diz: é claro, o Senhor cobre ele com bens, o Senhor cerca ele de bens. O que Satanás está dizendo? O Senhor guarda ele, eu não posso tocar no que ele tem, eu não posso tocar na sua família, nos seus filhos, eu não posso tocar no seu gado, não posso tocar no que ele possui, porque o Senhor o cerca. Isso quer dizer que quando você está se sujeitando à palavra, o próprio Deus te guarda. E a partir daí é que Deus permite que Satanás toque no que Jó possuía. Isso quer dizer que o diabo não tem direito ou autonomia para entrar nas nossas vidas e destruir e fazer o que ele quer. Não. Ele só pode entrar, primeiro, se você estiver em pecado, se você pecar. E segundo, se Deus permitir. E se porventura Deus permitir, é porque Deus tem um propósito a realizar, como realizou na vida do próprio Jó. Então, para vencer o diabo, para vencer Satanás, você precisa ser sujeito a Deus, obedecer a sua palavra, e o diabo fugirá de você. Então você deve pensar: mas se Satanás, então, não é o nosso pior inimigo, nosso pior inimigo deve ser aquelas pessoas que não gostam da gente. Por exemplo, nosso vizinho chato, ou aquela pessoa que trabalha conosco na empresa e não olha nem para a nossa cara. Deve ser esses os nossos piores inimigos. E eu te digo que não é. Pois, se nós quisermos vencer esses inimigos, as pessoas que não gostam da gente, a Bíblia está recheada de versículos que nos ensina como tratar o nosso inimigo, ou aquelas pessoas que não gostam de nós. A Bíblia, em momento algum, nos ensina que nós temos que preocupar com essas pessoas que se declaram nossos inimigos. Se olharmos para a história, por exemplo, de Abraão, olha o que Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus não está dizendo para Abraão: amaldiçoa quem te amaldiçoa. Não, ele está dizendo: eu amaldiçoarei. Ele está dizendo: não se preocupe com quem não gosta de você. Não se preocupe com quem não concorda com você ou por quem decidiu ser teu inimigo. Porque eu, o Senhor, vou amaldiçoá-los. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. O que eu vejo hoje são pessoas perdendo tempo, brigando com pessoas, e se esquecem que Deus é o nosso juiz. O próprio Jesus,
Ele ensina dizendo assim, ó, que nós temos que amar aquele que nos persegue, nós temos que amar aqueles que nos caluniam. E ele mesmo diz no Sermão do Monte que bem-aventurado é você quando alguém te persegue, quando alguém mente sobre você. Você é bem-aventurado, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de nós. O próprio apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser vencidos pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Jesus também disse, se nós tratarmos bem quem nos trata bem, que recompensa a gente vai ter? Se os publicanos, se os fariseus fazem o mesmo, é muito bom você tratar bem quem gosta de você, mas você se torna um cristão autêntico quando você sabe tratar bem quem te faz mal. A própria Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá ele de beber, porque fazendo assim, amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. Isso quer dizer que um cristão autêntico sabe tratar o seu inimigo bem. Amontoar brasas vivas sobre sua cabeça quer dizer, um dia esta pessoa que sempre te faz mal, e você vence o mal dela com o bem, tratando ela bem, um dia ela vai sentir remorso. Um dia ela vai parar e analisar o que mal ela tem feito para você, e você em troca disso tem feito bem. Um dia, quem sabe, você pode converter essa pessoa que sempre te faz mal, porque nós só vencemos o mal com o bem. Um historiador disse uma certa frase, se nós combatermos fogo com fogo, o que restará são cinzas. Então, se alguém te faz mal, você não pode tratar ele da mesma maneira, porque você tem Deus. A paz que o mundo diz que tem é uma paz exterior. A paz que o cristão tem, ela é interior, gerada pelo Espírito Santo. E esta paz, quando nós temos ela realmente dentro para fora, ninguém pode roubar de nós. Então, se o diabo não é o nosso pior adversário, se as pessoas que se denominam nossos adversários inimigos não são os nossos piores adversários, quem é o nosso pior inimigo? O nosso pior inimigo, ou mais difícil de ser vencido, somos nós mesmos. Ou seja, o teu pior inimigo é você. O meu pior inimigo sou eu mesmo. Se nós atentarmos para o que Jesus diz, quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Ele está dizendo que para servi-lo ou para seguir, nós temos que renunciar a nós mesmos. E aí está aí o nosso pior adversário. Porque essa natureza, por causa do pecado, se tornou corrompida. E por causa desse pecado que ainda paira sobre a nossa carne, porque enquanto vivermos aqui somos carne, essa carnalidade é propensa ao pecado. Nós temos tendência para fazer mais coisas erradas do que coisas certas. E é por isso que Paulo foi categórico ao dizer que há uma luta constante entre a carne e o espírito. Um se opõe ao outro. A carne querendo fazer a vontade da carne e o espírito querendo fazer a vontade de Deus. E se você vê o paralelo que Paulo fez em Gálatas 5, a partir do versículo 18, ele vai dizer que quem está na carne produz esses tipos de frutos. Quem está no espírito produz esses tipos de frutos. Ou seja, ele está dizendo que se nós dermos lugar à nossa carne, os frutos serão o quê? Ira, peleja, glutonaria, dissensões e outros frutos mais. Porque nossa carne é propensa para isso. É por isso que Jesus está dizendo, renuncie a si mesmo. Não é mais da sua vontade, não é mais do seu querer. Nós vemos na Bíblia Sagrada pessoas que desprezaram isso que eu estou falando. Pessoas que por achar que estava com Deus, a sua carne estava vencida. E na verdade não está. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você agora é uma nova criatura. Portanto, você não pode esquecer que você ainda é carne. E para que eu possa vencer esta carne, eu tenho que fortalecer o meu espírito. É por isso que Paulo diz, mortificai os vossos membros que estão sobre a face da terra. Ou seja, no mundo você vivia de qualquer jeito, de qualquer forma. Agora, com Cristo, você precisa entender que há um novo nascimento. Mas isso é uma questão de prática. Não tem mágica. Não é o pastor colocar a mão sobre a minha cabeça e todos os desejos pecaminosos que eu tinha no mundo não vou ter mais. Não é isso. É uma prática. Todo dia o pecado vai estar ali. Mas você fortalecendo o teu espírito, você vence a si mesmo. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que houve um momento na história de Davi que ele peca. E aí, analisando a questão do pecado dele, nada mais é do que muitas das vezes nós nos acomodarmos. Nós chegarmos a um ponto da vida que nós achamos que nós vencemos tudo e que nós podemos ficar confortável. Foi isso que aconteceu com Davi. O texto diz que enquanto os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio.
E por alguns dias eu acredito que ele sobe no terraço do palácio e ele olha uma mulher se banhando ou tomando banho. E isso eu acredito que foi por alguns dias. E aquilo despertou no coração dele o desejo de ter aquela mulher. Quando ele fala com um dos seus servos, ele pergunta quem é aquela mulher. E o servo diz, esta é a mulher. Além disso, ele está dizendo, além de ela ser casada com um homem, este homem, o marido dela, é um homem temente ao rei. Deveria ser um sinal de alerta para que ele pudesse simplesmente não fazer o que ele veio a fazer depois. Mas por dar lugar à sua carnalidade, às suas vontades, às suas paixões, o que ele faz? Ele deita-se com aquela mulher, engravida ela e depois ainda comete um assassinato para tentar encobrir o seu pecado. Tudo isso aqui não é demônio. É claro que Satanás, ele consegue planejar, ele consegue arquitetar. Só que Davi, neste momento, deveria ter vigiado. E quando ele foi alertado, ele deveria simplesmente voltar ou recuar. A batalha nossa começa na nossa mente. Vem os pensamentos e os desejos, às vezes, que não agradam a Deus. Quando é só um pensamento, você pode repreendê-lo ou rejeitá-lo. O problema é quando esse pensamento desce para o coração. Porque Jesus diz que é do coração que procede os adultérios, os homicídios. O que ele está dizendo aqui é que quando vem um pensamento, quem sabe que não agrada a Deus, você tem que rejeitá-lo, jogar fora. Quando esse pensamento desce para o coração, está dizendo, tem aprovação dos teus desejos, das tuas vontades. E como eu disse no início, a vontade desta carne é fazer coisa errada. A vontade desta carne é pecar contra Deus, é ser imoral. A vontade de Deus é que sejamos nós, templo e morada do Espírito Santo. Então, se você quer vencer esse maior inimigo que somos nós mesmos, existe um segredo. Você precisa primeiro se sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é ser sujeito à sua palavra. Então, se você quer de fato agradar a Deus, leia a Bíblia. Tenha uma prática diária. O teu corpo, a tua carne não vai querer ler a Bíblia. Por isso, muitas das vezes, quando você começa a fazer um plano de leitura para ler a Bíblia, te dá sono, te dá cansaço, você não consegue ler, você começa a ler e não tem vontade de ler, porque esta é a vontade da tua carne, não ler a Bíblia. Porém, você precisa relutar, ter disciplina na leitura da Bíblia. Tire um momento, seja 5 minutos, 10 minutos, para você ler a Bíblia. E que esse tempo seja intransferível, ou seja, que nada tire ou roube de você esse tempo. Seja 5, seja 10, seja meia hora, o tempo que você puder começar, o importante é você começar e se disciplinar para ler a palavra de Deus. O segundo ponto muito importante também é a oração. Não adianta você ler a Bíblia como se lê um livro. Não adianta você dizer, eu vou ler a Bíblia inteira e ler ela sem meditar. O salmista Davi diz que bem-aventurado é o homem que medita na palavra de Deus dia e noite. Ler é uma coisa, meditar é outra coisa. Então, quando você começa a meditar, você está lendo e está entendendo. Lê um capítulo, agora veja o que você entendeu a respeito. Lê outro capítulo, começa a entender qual é o propósito daquilo ali. Porque tudo que está na Bíblia tem um propósito. Então, a leitura da Bíblia tem que ser acompanhada com a oração. E o terceiro segredo também importante é você jejuar a Deus. O jejum, ele mortifica a nossa carne para fortalecer o nosso espírito. Então comece aí um jejum de um meio-dia ou meio período durante a semana. Comece devagar, se você não tem o hábito de jejuar. E eu garanto para você, quando você começar a jejuar, a orar e a ler a Bíblia, a tua mente será mudada. E Paulo diz que quando há uma mudança de mente, nós temos o poder de mudar o mundo à nossa volta. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E não esquece de deixar o seu comentário aí e também compartilhar nosso vídeo. E até o próximo vídeo.